Olá, meus jovens, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, trabalho com constelação familiar sistêmica, sou professor de constelação e escritor. Falhei por alguns dias aqui no YouTube, mas cá estamos nós de volta com o nosso compromisso de fazer funcionar este canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botão, que fica deste lado de cá, eu acho, ou é deste daqui, não sei. Mas tem um botão aqui que fala inscrever-se, então se inscreve no canal, assinar as notificações para que você não perca os conteúdos que eu venho trazendo para cá. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, me acompanhe lá no @benito.a.j.ribeiro, que lá você também vai ter acesso a muito conteúdo sobre autoconhecimento, constelação familiar sistêmica e outras abordagens que eu vou incrementando todo esse trabalho para a gente se conhecer e ir além na vida da gente. E nesse vídeo de hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão e uma construção que o Bert Hellinger coloca lá na construção da constelação sistêmica, que ele chama de dupla transferência. Essa tal dessa dupla transferência é uma coisa que acontece mais comum do que a gente pode imaginar. E que é um grande problema dentro da construção dos relacionamentos amorosos. Porque o que acontece? Quando a gente vai em busca de um relacionamento, quando a gente vai para a construção de uma vida a dois, nós não estamos indo como duas pessoas limpas de qualquer crença que possa atrapalhar. Nós não estamos indo como duas pessoas limpas de quaisquer traumas existentes que possam atrapalhar essa construção. Esses traumas que a gente viveu durante a vida inteira e até mesmo os traumas que outras pessoas viveram antes da gente podem acabar influenciando essa construção e prejudicando o desenvolvimento das relações amorosas dentro da sua vida. Há uma primeira hipótese que talvez seja mais comum, que é a seguinte: essa não é dupla transferência não, tá? Depois eu falo da dupla transferência. Mas há uma grande possibilidade, que eu já falei em alguns outros vídeos, que é a seguinte: daqueles traumas que você viveu ao longo da sua vida, tanto na relação com os seus pais, como na relação com outros companheiros amorosos, de você ir para essa nova relação com todo esse trauma carregado, com a não elaboração de tudo isso que se viveu antes, tudo isso vai pesar de uma forma muito destrutiva na construção deste novo relacionamento. Então, neste movimento, é necessário que você pare, olhe, sinta e elabore sobre toda essa dor que veio antes desta construção, para que você consiga estar o mais limpa possível para se abrir para essa construção. E por que eu coloco o mais limpa possível? Porque a gente não vai conseguir zerar tudo isso para ir para a construção de uma relação. E também eu acredito que a gente nem deva ficar em busca desta cura completa para depois entrar numa relação. Porque senão a gente nunca vai entrar numa relação, a gente nunca vai construir uma vida a dois e a vida não vai andar. A gente vai precisar estar no movimento simultâneo, né? A gente vai, se arrisca na relação, se arrisca nessa construção, mas sempre atenta e atento a olhar para as nossas próprias questões que vieram antes desta construção, para a gente estar constantemente se olhando, se melhorando e evoluindo como pessoa, para que a gente facilite o desenvolvimento desta relação. Lembrando que isso não vai ser garantia de que a relação dará certo. Por que, Benítza, diz isso? Porque dentro de uma relação você não pode fazer tudo sozinha ou sozinho. Você tem a possibilidade de agir em 50% daquilo que é necessário para dar certo. Os outros 50% você vai precisar entregar a outra pessoa, confiar aquilo a uma outra pessoa e deixar que ela faça o melhor que ela consiga fazer para que juntos vocês consigam caminhar para o crescimento da vida. E aí onde entra essa tal dessa dupla transferência que o Bert Hellinger diz lá na construção das constelações sistêmicas. A dupla transferência, ela acontece quando o sentimento que você traz na construção de uma relação, ele não condiz com nada o que você viveu. Ele não tem nada a ver com o que você está vivendo dentro dessa construção. Um bom exemplo disso que eu vi uma vez no consultório, algumas, mas essa foi uma das que mais me deixou atento a esse evento da dupla transferência. Foi uma cliente que chegou: Benito, eu sinto tanta raiva do meu marido que eu fico buscando
na história da gente, nas ações dele, motivos para eu ter tanta raiva e eu nunca encontro isso. E entrando dentro do movimento desta pessoa, na história dela também não tinha nada que explicasse tanta raiva, nem na relação com o pai, nem na relação com outros parceiros. E aí a gente foi finalmente para uma constelação sistêmica. E dentro dessa constelação que a gente pôde perceber essa tal dessa dupla transferência que o Hellinger coloca. O que é essa dupla transferência que o Hellinger coloca? É quando você está aí, ótima no seu lugarzinho, mas lá atrás, ou na relação dos seus pais, ou na relação dos seus avós, ou bisavós, ou sabe Deus lá atrás em quem, houve uma relação muito destrutiva. E houve uma relação muito destrutiva onde alguém que sofreu muito não pôde colocar para fora tudo aquilo que estava sentindo. E aí o que acontece? O primeiro deslocamento que acontece é o deslocamento de sujeito. Você, que é a pessoa que está aqui na frente, toma as dores dessa pessoa que está aqui atrás. Às vezes você tem consciência disso e você conhece essa história e se revolta com essa história, mas também há a possibilidade deste ser um movimento inconsciente de pessoas que você nem sequer conheceu na vida. Mas enfim, o primeiro deslocamento que acontece é o deslocamento do sujeito. Você toma a dor de uma pessoa que está lá atrás. E o segundo deslocamento é o deslocamento do objeto, que é, essa pessoa que está aqui atrás, ela sentiu isso em relação a um outro alguém. Por exemplo, a sua avó sentiu isso em relação ao seu avô. Você toma as dores dela, mas não em direção ao seu avô. Você faz um outro deslocamento de objeto, que é, ao invés de sentir todas essas dores em relação ao seu avô, você coloca o seu parceiro aqui na sua frente e desloca também o objeto da sua dor. Então você percebe só, essa pessoa que entrou aqui talvez nem tenha feito nada que justifique toda a raiva e todos os maus tratos que você possa fazer com ele ou com ela. Mas você, identificada por uma dor lá de trás e deslocando essa dor para um outro lugar, acaba destruindo a sua relação sem entender bem o porquê que isso está acontecendo. E aí, qual é o caminho de solução para isso tudo? É a gente aprender a ter muito respeito por essa história do passado. E além de ter muito respeito por essa história do passado, a gente aprender a entregar para eles o que é deles. A gente assumir o nosso lugar de pequenos e incapazes de fazer algo para compensar essa dor que já foi vivida lá atrás. Quando a gente entra no nosso lugar de pequeno aqui na frente, é que a gente tem uma maior chance de não ficar se identificando com tanta coisa que está lá atrás. Quando você se coloca na vida como uma pessoa super grande, cheia de saber, cheia de poder e que pode resolver tudo, há uma possibilidade muito grande de você entrar nestes movimentos, de você entrar na busca da salvação da sua família, e com isso você acaba trazendo para você muitos pesos que vão atrapalhar completamente o desenvolvimento da sua vida. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações e me seguir lá no Instagram e também compartilhar este vídeo com as pessoas que você acha que podem se beneficiar com ele. Tá certo? Fico por aqui e até uma próxima oportunidade. Já fui.